Deixa eu ver. Ah, tá. Está na Sim, parte sim. de cima. Isso. Às vezes, se vocês estão vendo com o celular, talvez seja melhor deitar o celular, fica mais visível a tela, né? Se não ficar, aí a gente continua. Às vezes a tela não está, o celular não tem aquela disposição, né, para virar a tela, né? Precisa só habilitar para ele poder virar. Ó, aí, legal, irmão. Então eu vou iniciar aqui. Eu sempre gosto de iniciar as minhas formações, né, ao qual eu conduzo, sempre com a presença da palavra de Deus, né? Deixa eu autorizar aqui Edemir para entrar. Sempre com a presença da palavra de Deus, né? Nós que somos carmelitas, né? Somos chamados justamente a viver com profundidade essa palavra aqui que eu trouxe nesse dia de hoje para nós, né? E nosso Senhor nos diz o seguinte lá no livro de Mateus, né? Ele diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária. E assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Somos chamados, enquanto leigos, né, aqui não tem nenhum padre, né? Nós somos chamados, enquanto leigos, enquanto carmelitas da Ordem Terceira, a ser justamente isso. O nosso diferencial é ser sal na terra e luz no mundo. No mundo, né? Eu gosto de sublinhar bastante essa palavra, né? No mundo, né? Muitas vezes na nossa vida, nós somos levados a crer que o mundo é algo ruim, né? Que o mundo é o inimigo, né? E na verdade, né, esse conceito de um mundo como algo ruim, ele meio que mudou depois do Concílio Vaticano II, né? Havia-se de fato uma visão, né, um pouco contrária, né, do que é o mundo, né? Pré-Concílio Vaticano II e pós-Concílio Vaticano II. Né? Em nossa missão, nós somos chamados a ser sal na terra e luz também no mundo. Né? E aí, passando um pouquinho mais para frente aqui, irmãos, eu vou colocar aqui para a gente o que é que a gente vai discutir nesse dia de hoje. Né? Então, o irmão Bruno me convidou nesse dia de hoje para falar com vocês o que o Carmelo espera dos futuros consagrados. E para ilustrar essa questão, né, que é uma questão de cunho profundo, né, se a gente for parar para pensar, poderíamos aqui ficar horas e discutir esse assunto durante diversos encontros, né, mas eu gostaria de acentuar algumas dimensões aqui, né, do que o Carmelo esperaria dos futuros consagrados, né, e aqueles que já o são, né, talvez fazer uma certa reciclagem, né? Eu vou tocar nos seguintes assuntos, né? Eu vou falar a respeito da questão carismática dentro do Carmelo, que seria os nossos três pilares aí da vida carmelitana, que seria a oração, a fraternidade e o serviço. Eu vou trazer uma pequena reflexão para vocês de que todo carmelita em si, né, ele tem essas três dimensões também aqui dentro, né, além da questão carismática, né, nós temos dentro de nós uma dimensão que ela é mendicante, eremítica e peregrina. Né? Eu tirei isso de um livro, um livro americano, depois se vocês quiserem, né, eu posso passar a referência bibliográfica para vocês, né? Por fim, eu vou falar a respeito de alguns conselhos, né, o que para nós, né, desafios, na verdade, nesse dia de hoje, né, nesses dias atuais,
E aí eu vou fazer algumas perguntas reflexivas que vocês não precisam responder agora, mas gostaria que vocês, em determinado momento da vida, durante a semana, durante o mês, vocês anotem, né, e pensem um pouquinho, né, busquem essa reflexão um pouco mais profunda a respeito dessas questões que eu vou colocar aqui para vocês. Então, o primeiro dos itens aqui, né, que eu gostaria de colocar para nós, que o Carmelo espera de uma pessoa, de um carmelita consagrado, seria a vivência carismática, que é justamente aquilo que eu já citei na introdução, né, que seria os nossos três pilares aí de oração, fraternidade e serviço. Muito provavelmente, né, vocês já devem ter cansado de ouvir, né, essa definição, né, no decorrer da formação de vocês. A gente vê muito isso no postulantado, a gente vê muito isso no noviciado, a gente revisita esses temas também durante a formação dos nossos votos simples, né? Isso faz parte, né, da vida do carmelita. Primeiro, nós aprendemos isso de uma maneira teórica, né? Então, lá no postulantado, muitas vezes a gente vê isso bem por cima, de uma maneira teórica. Depois a gente começa a se aprofundar cada vez mais em cada um desses itens da nossa vivência carismática, a tal ponto, né, de que essa vivência carismática ela transborda, ela transcende a questão do a questão, como é que eu posso dizer assim melhor para a gente, né? A, a, eu estou procurando a palavra aqui e a palavra sumiu. Ela transcende a questão de você aprender, de você estar ali na teoria, pronto, achei a palavra, graças a Deus, Deus mandou. Transcende essa questão de você ficar aprendendo aquilo na teoria e aquilo ali passa para a sua prática de vida. Né? À medida que nós vamos aprendendo cada vez mais e se relacionando, né, com esses carismas, né, passa-se da dimensão teórica para a dimensão prática da vida. E aí, por que, irmãos, que eu coloquei aqui essa balança? Não é à toa. Porque muitas vezes, irmãos, nós vemos, né, eu ando muito aí pelos sodalícios e eu vejo muito desequilíbrio entre os irmãos quando nós falamos na questão de oração, fraternidade e serviço. Mas como assim, irmão Davi? Porque você pode exemplificar? Posso, claro que posso. Quantos são os sodalícios que muitas vezes as pessoas estão completamente envolvidas com oração, né? Reza, vai na missa tridentina, vai na missa quatertina, quinquetina, vai no Novo Ordo, faz oração das 1000 Ave-Marias, tem todas as práticas devocionais possíveis e impossíveis, mas quando pede para fazer algum serviço, não consegue, não quer saber de fazer absolutamente nada. Né? Então, quando a gente observa, né, uma realidade de um sodalício, de irmãos que são muito Marta e não tão Maria, né, ou o inverso também, né, porque quando a gente faz aquela leitura, né, de Marta e Maria, sempre existem pessoas que puxam para o lado da Marta ou pessoas que puxam para o lado de Maria. Né? Quando, na verdade, o ideal seria que houvesse um equilíbrio. Né? Então, o que a ordem realmente espera de novos irmãos e dos irmãos atuais que já trabalham, que já estão aí devidamente com seu processo de formação concluído, é justamente esse equilíbrio. E aí a gente pode expandir esse equilíbrio, né, para diversas áreas dentro da nossa vivência carismática. Então, eu já citei aqui a oração e o serviço. O serviço intra-eclésia e extra-eclésia, né, que seria o serviço dentro da igreja, o serviço fora da igreja. Né? Tem muitos irmãos que acreditam que o serviço ao qual nós devemos prestar na construção do reino dos céus, ele se resume tão unicamente
a trabalhar dentro da igreja. Então, as pessoas começam a assumir diversos cargos, diversas posições. Vai ser ministro, vai ser catequista, vai ser isso, vai trabalhar em pastoral. Seja bem-vindo, irmã Luana. Vai trabalhar em pastoral, Deixa eu colocar o microfone da irmã Luana aqui no mudo. Pronto. Vai trabalhar em pastoral, vai servir algum movimento. Então, assim, chega um momento que você não tem mais espaço dentro da sua agenda, né, para você fazer um serviço fora da igreja. Né? Lembra-se, né, do primeiro slide ao qual eu coloquei, né, lá atrás. Né? Vós sois a sal da terra e luz no mundo. Né? Será que existe um equilíbrio quando muitas vezes a gente está tão atarefado dentro da igreja? Eu conheço irmãos assim que dão um suporte magnífico dentro da igreja, mas muitas vezes eles se ausentam, né, da vida de seus filhos, da vida do seu próprio casamento, né, deixam de fato a peteca cair dentro de casa, ou às vezes no seu próprio trabalho. Né? Então, é necessário também que haja um equilíbrio, né, na ação, né, no serviço, tanto dentro da igreja quanto fora dela. Né? Lembrem-se sempre, irmãos, o nosso grande campo de atuação, enquanto leigos, é o mundo. Né? Isso, em algum determinado momento, em outra ocasião, a gente pode falar com mais profundidade, né? Existem diversos documentos da igreja que se referem a isso, né? Grandes teólogos, como Karl Harnes, por exemplo, né? Ele cita exatamente isso. A partir do momento que o leigo, né, crê que a sua missão é tão somente dentro da igreja, ele se descaracteriza como leigo. Né? O nosso campo missionário é justamente o mundo. E aí, como carmelitas, né, a nossa missão é justamente levar a espiritualidade carmelita dentro dos meios onde a ordem primeira e a ordem segunda elas não alcançam. Né? Então, nós estamos aí envolvidos dentro de uma paróquia na diocese de Osasco. Né? Vocês vão adicionar uma pitada carmelita dentro dessa paróquia, né? Mas não só isso, né? Dentro da sua família, no seu trabalho, nas suas relações com o próximo, né? No seu estudo, você vai adicionar uma pitada carmelita, né? Da espiritualidade carmelita a todo momento, né? E é justamente esses lugares onde nós não temos a ordem primeira e a ordem segunda. Nós estamos ali justamente para carmelitalizar, né? Esses ambientes, né? E também, irmãos, a fraternidade intrasodalício e extrasodalício. Né? Quantas são as pessoas que não têm um certo equilíbrio ao vivenciar essa fraternidade? Né? Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa vai no churrasco da empresa, no churrasco dos amigos, no churrasco do futebol, no churrasco de não sei quem, no churrasco... E aí os irmãos do sodalício se reúnem um dia para compartilhar um bolo e comer alguma coisa junto, ou bater um papo, dar uma risada, todo mundo junto, e a pessoa nunca tem tempo. Né? O contrário também, né, é verdadeiro. Né? E aí, por fim, irmãos, né, eu vou falar aqui a respeito da dificuldade de você ser um contemplativo ou um ativo. Né? A nossa vida, né, o cerne, o coração do nosso carisma está na contemplação. Só que ela não se encerra na contemplação, o nosso carisma, a nossa vida. Né? E essa contemplação ela deve se transformar em um serviço ativo, né? Em um trabalho para a construção do reino dos céus, ainda aqui, ainda agora. Né? Nós somos convidados a fazer isso. Então, o grande desafio do carmelita viver uma vida carismática, essa vivência carismática é justamente encontrar um equilíbrio entre essas três dimensões da nossa vida, né, carmelita. Esse aqui seria o grande início, né, da minha colocação.
O que eu diria para vocês, irmãos? Eu acho que não se faz necessário aqui eu entrar em cada um desses itens aqui, o que, que seria a oração, o que seria a fraternidade, o que seria o serviço, né? A gente pode, se for o caso, marcar um outro dia específico, né? Eu recomendo que vocês leiam a regra da Ordem Terceira. Lá nós temos capítulos e parágrafos específicos que falam como que o carmelita ele deve viver a oração, a fraternidade e o serviço na sua vida, né, no mundo. Então, a intenção aqui é de que vocês tenham, eu parto do pressuposto que vocês já sabem o que seria cada uma dessas, quais são as implicações de cada uma dessas dimensões, e o meu alerta aqui, né, o meu pedido é justamente clamar por equilíbrio entre essas três dimensões. Vamos lá, eu vou passar aqui para a próxima tela aqui para nós, né? Outro desafio que nós podemos pensar aqui e refletir todos juntos com relação à nossa vida carmelitana é justamente com relação à formação. O primeiro deles, né, e aí eu fico feliz de até o nosso mestre de noviços estar aqui presente também, seria o aprendizado na prática. Irmão Davi, mas como é que funciona esse aprendizado na prática? Muitas vezes eu posso estar aqui com vocês, falar, ter a oratória mais perfeita da face da terra, ser extremamente convincente, só que eu não vivo aquilo que eu prego, né? Então, o meu discurso ele se torna vazio. Se eu tenho um discurso dentro do meu sodalício voltado completamente para o serviço e os meus irmãos não me veem fazendo nenhum serviço, é um discurso vazio, né? Então, é engraçado porque nós vemos sempre a questão dos filhos quando eles observam os pais fazendo determinadas práticas ou determinados hábitos, os filhos fazem exatamente a mesma coisa. Então, muitas vezes, né, eu gostaria muito de educar os meus filhos a comer salada, mas eu e minha esposa, por exemplo, a gente só come hambúrguer e toma Coca-Cola. Jamais os filhos irão aprender a comer salada ou valorizar isso, porque eles aprendem pelo exemplo, né? Então, como eu disse lá no início, né, a teoria ela precisa, de certa forma, começar a migrar para uma prática da vida, né? E aí, dentro da nossa formação, né, nós somos chamados a ser protagonistas da nossa própria formação. Eu acho triste, muitas vezes, alguns irmãos, né, eu vejo em sodalício por aí, que chega no dia da formação, né, senta, né, diante do formador, muitas vezes nem leva um caderno para tomar nota ou uma Sagrada Escritura para poder consultar, né, e fica ali sentado como se fosse uma formação ou uma escola. Acho que nem a escola está mais assim dessa forma, né? Ela já tem mais essa interatividade. Né? A gente precisa assumir as rédeas da nossa formação, não terceirizá-la ela a outras pessoas. Mas imaginem, né, há 80 anos atrás, quando um carmelita entrava na Ordem Terceira, tinha dificuldade para ter acesso a livro, para ter acesso a um monte de coisa. Hoje não. Hoje com o Google eu quero saber o que Santa Elizabeth da Trindade escreveu sobre a inabitação da presença de Deus na alma humana. Digita no Google, você vai achar alguma coisa a respeito disso. Obviamente a gente precisa ter um pouco de discernimento, porque na internet tem muita besteira, muita baboseira, né, mas a gente também consegue ter acesso a muita coisa boa. Né? Tem PDF de livro, hoje a gente tem mais acesso a livros, a conteúdos de formação, YouTube, né? São tantas as ferramentas que a gente tem à disposição, o próprio site da Ordem Terceira e assim sucessivamente. Então nós somos chamados a ser protagonistas da nossa própria formação.
Eu poderia até dizer, irmão Bruno, se em uma determinada ocasião, se possível for, adiante o tema que você vai passar para os irmãos no próximo encontro, né, e permita que eles também pesquisem e tragam as suas contribuições para uma discussão sadia, né, que contribua para o crescimento de todos, né? Isso faz com que nós também, enquanto formadores, nós também nos reciclemos, né? Fazemos com que o processo de formação se torne algo interativo e a construção do conhecimento se torne algo participativo. Nunca se deixe de formar. Isso aqui, irmãos, é básico para qualquer profissão na vida, mas eu abriria aqui para nós, enquanto carmelitas. Nunca deixe de se formar. É importante. Quantos são os carmelitas que eu vejo por aí? Ah, agora eu sou o professo perpétuo, acabou, não tenho mais que me formar, não tenho mais que fazer mais nada, não preciso mais ler mais nada, minha vida agora acabou, é só frequentar o sodalício, responder minha chamada e ir embora. Não, irmãos, não façam isso. Tenham amor pelo conhecimento. Busquem ser a melhor versão carmelita de vocês que vocês puderem ser sempre. Né? Hoje, nos dias atuais, eu faço o possível para sempre estar tentando me reciclar, aprendendo coisas novas, né? E aí a fonte, né, dessa informação, dessa formação é muito extensa. Né? E aí eu poderia citar algumas aqui, como, por exemplo, os nossos santos e beatos, né? Costumem consumir, né, eles frequentemente. Né? Quantas são as cartas de Santa Teresinha, as cartas de Santa Teresa de Jesus, as cartas de Elizabeth da Trindade, né? Quantos livros, né, dos nossos místicos carmelitas nós temos à disposição, a história da Ordem do Carmo, né? Então aí vamos abrir mais um pouquinho, né? Fazer Lexio Divina da Sagrada Escritura, ler o Catecismo da Igreja Católica, né? Ler os documentos da Igreja, documentos papais, né? Documentos de concílios, documentos da patrística. Então são fontes que muitas vezes elas estão gratuitas na internet, né, à disposição para que a gente consuma, né? Consuma com certeza. Seremos católicos, seremos carmelitas da Ordem Terceira muito melhores, né, se nós tivermos esse hábito, né, de ser protagonista da nossa formação e nos formarmos, né, constantemente, né. Eu vou continuar aqui, né, então vou falar um pouquinho aqui a respeito da nossa fraternidade, né. Então, irmãos, à medida que nós vamos crescendo dentro da Ordem do Carmo, nós vamos aprendendo e nos aprofundando na relação com outros membros da Ordem. Nós começamos a aprender, de certa forma, a olhar para o nosso irmão, a começar, né, pelos nossos irmãos que estão no processo de formação, que a gente constrói, não sei vocês, mas a gente constrói aquela afinidade, né? Tá todo mundo ali meio no mesmo nível, né? Aquela caminhada, todo mundo junto. Só que aí chega uma hora que a gente começa a expandir esse horizonte, né? Esse horizonte fraterno, cada vez mais. Você começa a adquirir uma noção de que não só o seu grupo de noviços, né, são os carmelitas, mas aí você começa a ver que existe um grupo de postulante, um grupo de irmãos que são professos simples, já um grupo de irmãos que são professos perpétuos, que fazem parte, né, de um sodalício, que faz parte de uma região onde contém diversos sodalícios, que faz parte de uma província repleta de sodalícios, que faz parte de outras províncias que estão espalhadas pelo mundo inteiro. E aí eu vou além, né? Então você faz parte de uma família onde existem frades, né, que estão espalhados também por províncias que estão espalhadas pelo mundo inteiro, monjas que vivem dentro de mosteiros que estão também espalhados pelo mundo inteiro, freiras, né, que são da Ordem Terceira regular, que também estão espalhadas pelo mundo inteiro. Ou seja, você começa a adquirir, né, uma amplitude
de entender que a família carmelitana é imensa, é enorme. E aí a gente começa a, de fato, enxergar um Frei Bruno, um Frei André, uma monja que está lá no mosteiro, lá em Jabuticabal, verdadeiramente como nossos irmãos. Né? Nós começamos a nos preocupar por eles, rezar por eles, né? Querer compartilhar a alegria de estar no Carmelo com eles. Né? Cresce em nós essa noção de fraternidade, tanto em profundidade quanto em extensão. Né? Nós nos tornamos carmelitas muito mais profundos na nossa espiritualidade, em exercer a nossa fraternidade e também de forma muito mais ampla, porque transcende a nós mesmos, transcende ao nosso grupo, transcende ao nosso sodalício, transcende a nossa província e assim sucessivamente. Outra coisa, irmãos, na questão da fraternidade que eu gostaria de citar aqui para nós é na noção de continuidade. O que seria isso, irmão Davi? Né? O que seria nós termos noção de continuidade? É de saber que como a gente estava conversando aqui com o irmão Bruno, agora no começo, né? Estamos vivendo numa pandemia que tem mostrado quão breve é a nossa vida, né? Quão frágil nós somos. Muito provavelmente daqui a, sei lá, 60 anos, nós não estaremos mais aqui. Né? Muito provavelmente muitos de nós já terão ido para a casa do Pai. Quem que vai continuar a nossa missão aqui? Porque nós vamos, mas a ordem terceira ela deve continuar. Então eu vejo assim, por exemplo, os sodalícios que possuem 400, 300 anos. O meu sodalício tem 323 anos agora, vai fazer 324 anos. Quantas foram as gerações de carmelitas da Ordem Terceira que passaram pelo meu sodalício e entregaram o bastão ou entregaram a capa, né, que a gente tem esse costume, né, místico, né, de falar Santo Elias entregou a capa para Santo Eliseu continuou o trabalho dele. Né? Então, muitas vezes, né, nós vemos nos sodalícios a apropriação indevida de certas coisas. Pessoas que querem se perpetuar no cargo de prior, pessoas que querem se perpetuar no cargo de formador, pessoas que querem se perpetuar em diversas posições dentro do sodalício. Quando, na verdade, nós deveríamos pensar em, né, a minha existência é breve. Se eu sou formador, eu devo formar outros formadores que venham me substituir. Se eu sou prior, eu devo formar outros priores que devam me substituir. Sempre pensando na questão da continuidade. Como é ruim quando muitas vezes a gente tem um sodalício, aquele formador que está lá há 30 anos. Né? Muitas vezes a pessoa não se recicla, né? A pessoa não estuda, não corre atrás. Aí, de repente, essa pessoa morre, essa pessoa falece. E aí o que acontece, né? Não tem ninguém preparado para substituir aquela pessoa. Isso acontece muito, irmãos, dentro dos sodalícios. Então, olhem, né? Existem pessoas dentro do sodalício que possuem diversas aptidões, né? Vários dons que Deus concedeu a cada um de vocês. Né? Saibam aproveitar, né? Isso é uma missão também do prior, isso é uma missão também do formador, de conseguir observar essas aptidões que esses irmãos têm, pessoas que sabem falar muito bem, pessoas que gostam de estudar, pessoas que gostam de ensinar. Né? Essas pessoas elas precisam ser animadas, motivadas a colocar essas aptidões, né, que elas possuem a serviço do sodalício, em prol da continuidade. Aí, irmãos, vamos crescendo, né, nessa questão da fraternidade, de entender como que funciona essa dinâmica fraterna. A nossa ordem terceira do Carmo, nosso sodalício, se torna verdadeiramente um lar espiritual. Né? Então, na nossa regra da ordem terceira, tem um parágrafo que nos diz assim, né, que cada sodalício ele deve se tornar um lar, né, de comunhão fraterna, um lar de fraternidade, onde cada irmão ele é devidamente valorizado, motivado, estimulado, e quando necessário, corrigido também. Faz parte da correção fraterna, né? E isso está na nossa regra. Então, a partir do momento que nós
estreitamos esses laços fraternos, né, à medida que nós fazemos isso, o nosso sodalício se torna de fato um lar espiritual. E aí a questão do serviço, irmãos, né? Então eu já falei primeiro do equilíbrio, né? Lembrem-se, né? Eu não estou aqui, eu não vou entrar no mérito do que é o serviço, né? Estou falando aqui de maneira genérica, já pressupondo que vocês sabem o que é oração, fraternidade e serviço, né? Mas quando a gente começa a pensar no serviço em si, né, sem pensar como fazer, mas de que modo refletir a respeito dele, né? Nós, enquanto carmelitas, nós começamos a amadurecer o ser carmelita segundo o meu estado de vida. Já pararam para pensar que o nosso chamado, né, a resposta à nossa vocação, ela é completamente diferente de uma monja, ela é completamente diferente de um frade, né? Nós temos uma vocação extremamente específica e ela deve ser vivida segundo o nosso estado de vida. Eu adoraria, irmãos, pegar. Eu gosto muito de rezar a liturgia das horas. Eu queria todos os dias da minha vida rezar as 7 orações canônicas. Eu consigo? Não consigo. Como que eu vou fazer isso? É impossível, né? Eu teria que acordar todos os dias, sei lá, 4 horas da manhã, rezar o ofício das leituras. 6 horas da manhã, rezar as laudes. 9 horas da manhã, você já sai para ir trabalhar. Como é que você faz? Né? E eu estudo também. Então, você saindo do trabalho, você vai para a faculdade, você às vezes você já corta as vésperas. À noite você chega em casa, talvez você consiga rezar as completas. Né? Então, o que eu acho legal, irmãos, assim, é que a regra da ordem terceira, ela fala assim, segundo a sua disponibilidade. Então, assim, muitas vezes a gente tem aquela vontade de fazer determinadas coisas, de ter uma vida ascética, talvez até um pouco mais radical, mas por causa da nossa correria do dia a dia, a gente não consegue. Isso não deveria gerar em nós frustração, não deveria gerar em nós tristeza, não deveria gerar em nós aquele sentimento de incompletude. Né? Pelo contrário, né? A gente precisa entender o nosso estado de vida, entender o momento de vida ao qual nós estamos vivendo, entender o momento de vida ao qual nós estamos passando e tentar, de certa forma, né, agir de forma criativa a tal ponto de que nós consigamos adequar a realidade carmelita dentro do contexto ao qual nós vivemos. Né? Isso é muito importante. E aí, por fim, irmãos, essa questão do serviço é a gente aprofundar a missão do que é ser um carmelita. Isso eu já citei um pouquinho aqui para nós, né? Mas a nossa missão é ser o Carmelo onde o Carmelo não está. É simples a nossa missão. Né? Levar o Carmelo onde o Carmelo não está, onde os frades não chegam, onde as monjas não chegam, onde as freiras de vida ativa não chegam. Né? Nós somos convidados a ser o Carmelo onde o Carmelo não está, construindo o reino dos céus no aqui, no agora, no já. Né? Essa é a nossa grande missão. Então a gente começa, né, a partir do momento que a gente começa a amadurecer essa dimensão do serviço, a gente aprende a vivê-la, né, de uma maneira muito mais leve, de uma maneira sem cobranças, né? Como é difícil muitas vezes, né? Às vezes eu tenho contato com alguns irmãos, né? Eu recebo muitos e-mails também de pessoas que gostariam de entrar na ordem terceira, e muitas vezes essas pessoas elas leem, né? Não sei, o Caminho da Perfeição, por exemplo, de Santa Teresa de Ávila, e aí pega aquele livro, né, que foi escrito em um determinado contexto para um determinado público, e aí coloca diante daquele livro a sua própria vida e aí se frustra, fala: nossa, jamais eu vou conseguir ser santo como Santa Teresa pede no seu livro O Caminho da Perfeição, né? E aí daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, né, a questão de um grande desafio, mas a gente não pode cair no erro de ler um santo sem contextualizar para quem ele se dirigia
e qual o contexto ao qual esse santo estava envolvido. Né? Eu costumo brincar com essas pessoas, né, falar, puxa vida, mas se você quer ser como Santa Teresa de Jesus, você tem que usar o silício na sua perna toda vez que você se sentir tentado. Né? Quem não sabe o que é o silício, né, uma cadeia de metal, né, que os santos, grandes santos, era uma prática comum na época medieval. As pessoas, quando se sentiam tentadas, apertavam aquilo ali na perna a tal ponto de chegar a sangrar. Né? Isso aí é algo que não existe mais nos dias atuais. Talvez eu vi que quem teve a oportunidade de assistir aquele filme que retrata um religioso da Opus Dei, né? Aparece isso. Eu não lembro o nome do filme. O Código da Vinci. Minha esposa mandou uma colinha aqui para mim, né? Ai, caiu aqui o negócio. Aparece, né, uma cena onde esse religioso faz isso, né, mas lembremos, né, Deus nos pede um coração misericordioso, né, eu quero a misericórdia, não quero o sacrifício, né. Eu vou continuar aqui. E aí, irmãos, olha só que interessante, né, sempre tenhamos dentro da nossa cabeça, da nossa vida, essas três dimensões que são inerentemente carmelitas, né, que elas contam muito do começo da vida carmelitana, que é a dimensão peregrina, a dimensão mendicante e a dimensão eremítica. Irmão Davi, você pode falar um pouquinho a respeito de cada uma delas? Claro, sem dúvida, eu estou aqui para isso. Irmãos, a Ordem do Carmo, ela nasceu a partir de pessoas que estavam como peregrinos, querendo viver uma certa radicalidade, né? Eles viviam numa época lá no século XII, século XIII, e dentro de determinados feudos, né? Quem estudou muito história e pode ter mais propriedade para falar até do que eu. E essas pessoas não conseguiam enxergar tão mais, né, uma radicalidade na forma como os europeus estavam vivendo ali dentro dos feudos, aquela questão monástica. E essas pessoas elas começavam a migrar, né, como peregrinos para a Terra Santa, na busca de viver os passos do próprio Senhor, né, viver como o Senhor. Então, essa seria a dimensão peregrina, né? Muitos dos carmelitas que fundaram a Ordem do Carmo lá no Monte Carmelo, né, eram exatamente pessoas que eram peregrinas. E aí, o interessante é que eles peregrinaram em direção à Terra Santa, e aí, na hora que a situação na Terra Santa ficou algo incontrolável, insustentável, eles peregrinaram de volta para a Europa. Né? Então, a vida do carmelita é uma dimensão, não deixa de ser uma dimensão peregrina. Se nós. Aliás, eu vou passar para a questão mendicante e eremítica e depois a gente vai trazer essas três dimensões para uma questão prática da vida espiritual, da vida ascética nossa do dia a dia. A dimensão mendicante, quando os carmelitas eles saíram da Terra Santa e voltaram para a Europa, eles eram eremitas lá no Monte Carmelo, né? E eles decidiram, né, de maneira muito sábia, né, observaram outras ordens que existiam na Europa e eles decidiram se tornar mendicantes, né? A exemplo dos dominicanos, a exemplo dos franciscanos, por exemplo. E essa dimensão mendicante, né, nos traz a questão da dependência da providência divina. Né? Mas eu vou entrar mais um pouquinho aqui na questão espiritual de cada um desses aqui. E enquanto os carmelitas estavam lá no Monte Carmelo, né, nós temos aqui, eles viviam, né, como eremitas. E aí, irmãos, vamos lá. Quando a gente compreende a dimensão mendicante da nossa vida carmelita, nós conseguimos ter uma visão mais profunda das vicissitudes da vida, como, por exemplo, doenças, privações, né, rupturas de relacionamento, desempregos, né, e a gente adquire em nós mesmos
um amadurecimento e a partir da dependência da providência e da misericórdia divina. Os carmelitas, enquanto mendicantes na Europa, eles viviam completamente dependentes da providência divina. Comiam aquilo que lhes davam, né? Vestiam aquilo que muitas vezes era doado para eles, né? Viver exatamente conforme a providência divina. A dimensão eremítica, irmãos, né, dos carmelitas, né, a partir do momento que nós entendemos e compreendemos a dimensão eremítica, nós passamos a ter uma vida mais silenciosa, uma vida mais contemplativa, uma vida de mais oração, uma vida mais solitária. E por último, a dimensão peregrina, né, que a partir do momento que nós compreendemos verdadeiramente a dimensão peregrina do ser carmelita, peregrina, nós percebemos, né, nós temos uma noção maior da nossa finitude, o desapego aos bens materiais, o desapego às pessoas, e aí, como São João da Cruz nos diz, né, o desapego de nós mesmos, né? Então, nesse slide aqui, nós poderíamos ficar horas e horas aqui meditando, pensando como viver essas dimensões na nossa vida e aí expandir, né, como viver essas dimensões na nossa vida de leigos, né, no nosso dia a dia. E aí, irmãos, né, além de nós sermos peregrinos, mendicantes e eremitas, nós somos todos convidados a sermos marieforme. Marieforme. Eu peço desculpas se aí no celular de vocês as letras ficarem um pouquinho pequenas, mas eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Né? Acaba no celular, pode ficar um pouquinho pequeno, mas talvez se você pensar no seu celular, você consegue ampliar, tá bom? O que seria ser marieforme, né? Ser marieforme seria ser segundo o desígnio da Mãe de Deus, Maria, nossa mãe. Por isso, aqueles que tomam a decisão de serem seus bons filhos se valem de uma mesma regra para discernir se suas ações ou omissões concordam com a vontade de Deus e com a vontade de nossa mãe bondosa, quando tentam em tudo o que fazem ou omitem fixar o olhar tanto em Deus como em sua Mãe Santíssima, para com prontidão e alegria cumprir o que sabem que lhes é agradável e evitar cuidadosamente o que sabem que lhes é desagradável. Nós, enquanto carmelitas, ser marieforme é justamente ter a consciência do que é, de quem é a pessoa da Virgem Santíssima, Maria Santíssima, Nossa Senhora do Carmo, suas virtudes e fazer o possível para imitar essas virtudes na nossa própria vida. Isso é ser marieforme. E existem uma lista incontável de virtudes que Maria Santíssima nos deixou como exemplo, como modelo. Mas eu trouxe algumas aqui, né? Para a nossa reflexão do dia de hoje, mas muitas outras poderiam ser adicionadas a essa lista. Então, Nossa Senhora é modelo de paciência, Nossa Senhora é modelo de oração contínua, Nossa Senhora é modelo de obediência, Nossa Senhora é mãe do supremo amor, Nossa Senhora é exemplo, é modelo de mortificação, é modelo de fé viva, é modelo de pureza divina. Né? E aqui nós poderíamos passar horas e horas falando, né, detalhadamente de cada um deles, mas eu gostaria de entrar apenas em um dessas virtudes aqui, que o carmelita também é ser chamado a ser isso, mãe do supremo amor. Nós, na nossa vida, nós devemos gestar Jesus da mesma forma que Maria o fez. Gestar Jesus, né? É uma frase bonita, né? Nossa Senhora do Carmo, né? Nossa Senhora gestou Jesus e apresentou Jesus ao mundo, né? Fazei tudo o que ele vos disser.
Se nós observarmos bem a imagem de Nossa Senhora do Carmo, como nós temos aqui, o irmão Bruno colocou ali a imagem de Nossa Senhora está apresentando o seu filho ao mundo. Né? Gestar Jesus enquanto carmelitas é justamente isso. Né? Gestar Jesus é apresentar Jesus ao mundo. Convém que ele apareça e eu desapareça. Né? Essa é a grande missão, né, do carmelita. Enquanto estamos nessa dimensão mariaforme. Gestar Jesus é justamente aprender a partir dos gestos da vida de Maria Santíssima, como que ela gestou Jesus e apresentou Jesus ao mundo, e nós fazemos também justamente essa mesma trajetória, esse mesmo caminho, essa mesma disposição, né, em gestar Jesus em nós mesmos, e a partir do nosso testemunho apresentar esse Jesus ao mundo. Fazei tudo o que ele vos disser. Né? Essa é a grande missão do carmelita. E aí, irmãos, nós vivemos, quando nós assumimos os nossos votos, nós vivemos a radicalidade, né, dos conselhos evangélicos dentro do nosso estado de vida. Né? Ser pobre, ser casto e ser obediente é seguir o Cristo de forma radical, que também foi pobre, que também foi casto e que também foi obediente. Né? Aí aqui eu vou entrar um pouquinho, né? Tô com um pouquinho de medo aqui de ultrapassar o nosso horário, mas quando a gente pensa, existe uma grande diferença entre o voto de pobreza, né, e o voto de miséria. Muitas pessoas confundem uma coisa com a outra. Ah, irmão Davi, então se eu fizer um voto de pobreza, eu não posso ter bens? Pode. Só um segundinho. Pedi para minha esposa pegar uma água aqui para mim, que hoje à tarde eu estava na, na votação lá de São José dos Campos, eu falei para caramba, minha voz está indo embora. Eu devo ter bens, eu posso ter bens? Você pode ter bens. Só que a diferença de quem fez um voto de pobreza, você não coloca os seus bens, o seu coração, aliás, nos bens temporais. Porque você reconhece verdadeiramente que os bens supremos, né, os bens plenos, eles não estão aqui na temporalidade, eles não estão aqui no momento em que a gente está peregrinando. Acumular tesouros no céu, né, onde a traça, né, não corrói, né, onde o ladrão não rouba. Né? Então o carmelita ele tem essa plena noção de que nós devemos, nós vivemos, nós dispomos de, podemos ter uma boa casa, uma casa confortável, um bom carro e assim sucessivamente, porque você trabalhou, você tem o direito de ter acesso a isso. Só que você não deve dobrar o seu coração diante da temporalidade dos bens, porque você reconhece verdadeiramente que a tua riqueza não está aqui na temporalidade, a sua riqueza está na realidade eterna, na realidade transcendente. A castidade. Muitas pessoas também confundem a castidade, né, com a continência. Somos casados, irmãos, ou talvez a maioria de nós ou sejamos, ou se a gente é solteiro ainda, a gente pretende casar, ou quem não quer casar, não quer saber de casar, vai querer viver uma vida de castidade segundo o seu estado de vida. Eu sou casado, o irmão Bruno é casado também, eu acho que o irmão Edemir, que entrou ali com a esposa dele, também é casado, o irmão Nelson também, eu vi que estava com a esposa, né? Casado também. Nós vivemos a nossa castidade no âmbito matrimonial, né? A partir da fidelidade matrimonial. Nós vivemos a castidade dessa forma. Quantas são as pessoas que muitas vezes confundem e falam, nossa, mas como é que você vive a castidade? Você é casado? Óbvio, né? Isso é um ensinamento da igreja, né? Imagina assim, irmãos, se todos nós vivêssemos aquilo que a igreja prega, vocês concordam que em pouco tempo a AIDS seria extinta do mundo? Né?
Porque não teria, né? A pessoa que é solteira, ela vive a sua castidade no seu estado. A pessoa que é viúva vive a sua castidade no seu estado. A pessoa que é casada vive a castidade no seu estado. A igreja sabe propor isso, né? E nós, enquanto leigos, né, nós fazemos o voto de castidade justamente com esse porém, né? A partir do nosso estado de vida. E por fim, né, a obediência. Viver a obediência talvez seja um dos itens mais complicados que pode ter, porque vem em detrimento do nosso orgulho, né, da nossa prepotência interior, da nossa necessidade interna de estar sempre certo, sempre correto, ou de querer exercer a nossa opinião acima de todos os outros, né? Ser obediente, assim como Cristo foi, né? Nós somos convidados a ser obediente aos nossos irmãos dentro do sodalício. Né? Eu vejo muitos postulantes, às vezes, querendo passar por cima de irmãos que são profetas perpétuos. Né? Isso não existe, irmãos, dentro de uma ordem religiosa. A gente precisa, antes de mais nada, ter esse sinal de respeito por aqueles que já passaram pelo caminho ao qual a gente está trilhando. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, dá licença. E aí eu faço uma provocação, irmãos. Se nós não somos obedientes ao nosso prior, por exemplo, nesse momento, vai chegar uma hora que você será o prior. E aí as pessoas vão se sentir no direito de não serem obedientes a você, porque você não deu exemplo enquanto você não era prior. Né? Então é importante a gente. Tem uma irmã daqui do Carmo que fala assim: quem é obediente não erra. Né? Eu acho bonito quando ela fala isso. Né? Obviamente, nós vivemos num período, né, em um momento bastante democrático da nossa vida. Às vezes pode acontecer do prior cometer uma falha. Né? Não exponha ele no meio de todo mundo. Né? Chegue para o prior, fala: oh, prior, eu acho que você poderia ter feito de uma forma diferente. Né? O que o senhor acha de fazer de certa forma? O prior vai avaliar, né? E se ele vai assumir aquilo ou não. Né? Aí depende também da humildade do prior, da priora, né? E assim sucessivamente. A gente constrói laços fraternos também a partir da obediência. Né? Isso é muito importante. E lembrando, né, nós fazemos o nosso voto de obediência sempre ao prior geral da Ordem do Karma, né? Que atualmente é o nosso frade Miho Onio. Obviamente, é bonito, né, na Ordem do Carmo, os frades, eles fazem, além, né, do prior geral, eles fazem a Nossa Senhora também, os votos, né, de obediência. Vamos lá. Desafios, eu pulei um slide aqui? Não. Desafios para nós, enquanto carmelitas, que estamos vivendo no ano de 2021. O primeiro deles, que eu poderia dizer aqui para nós, é ser contemporâneo do nosso próprio tempo. Isso aqui é extremamente importante para nós. E aí vem de encontro, né, com aquilo que eu falei lá atrás, né, que muitas vezes nós fazemos uma leitura de uma Santa Teresa de Ávila e a gente se chateia, se decepciona, porque muitas vezes a gente não consegue atingir, né, esse grau de santidade, né, ao qual é ali proposto. Mas, irmãos, vamos lá. Oi, irmão Bruno, pode falar. Você está com o microfone mudo, irmão. Perdão, eu fui mexer aqui para facilitar minha visualização, mas pode continuar, perdão. Ah, tá bom. Beleza. Quem quiser fazer pergunta também, eu vou deixar um espacinho no final para fazer pergunta e a gente bate um papo legalzinho, tá bom? Eu estou só de olho aqui no horário aqui. Então, irmãos, como que nós somos contemporâneos do nosso tempo?
Imagina assim, Santa Teresa de Ávila, em 1500 e alguma coisa, ela soube ser contemporânea do seu tempo, porque o tempo ao qual ela viveu, o tempo dos castelos, o tempo medieval, o tempo dos grandes reis, o tempo de um Carmelo que precisava de reforma, ela soube observar aquilo ali e ela deu uma resposta adequada aos desafios do seu tempo. Nós somos chamados a ser contemporâneos também do nosso tempo atual. Quais são os desafios que aparecem diante da nossa realidade atual? Nós, enquanto carmelitas, somos chamados a dar a nossa devida resposta a partir da vivência da nossa espiritualidade a esses desafios que nos são postos nos dias atuais, agora, no hoje. Então é difícil muitas vezes ser contemporâneo do seu tempo, porque os problemas estão acontecendo agora e muitas vezes as soluções, né, não existem ainda. Nós precisamos pensar na solução desses problemas, desses desafios que estão acontecendo agora. E muitas vezes a gente fica tão preso com aquilo que aconteceu no passado que a gente não consegue observar o nosso presente. Então, ser contemporâneo do nosso tempo é justamente aprender a enxergar essas pequenas nuances que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, e conseguir dar uma resposta adequada a isso. Né? Quantas são as dificuldades que nós temos hoje? Né? E a gente pode elencar, por exemplo, o relativismo. Né? Hoje nada mais é sagrado. Né? Relativizamos o sagrado. As pessoas se questionam da real presença de Jesus na Eucaristia. Né? Fizeram uma pesquisa, pouquíssimos por cento de pessoas acreditam que Jesus está realmente presente na Eucaristia. Nossa, gente, pelo amor de Deus, isso é um sinal terrível de relativização. Né? E assim sucessivamente. Né? Quantos são os desafios que nós temos atualmente com relação à família? A família tem sido perseguida. Né? As amizades, por exemplo, hoje, nesse período de rede social, você faz uma amizade com clique, você desfaz uma amizade com clique. Né? Não sejamos assim, né? Grandes filósofos como Bauman, por exemplo, nos diz, né, da modernidade líquida, das relações líquidas, do amor líquido. É justamente isso, são desafios que se avizinham na nossa vida e nós, enquanto carmelitas, precisamos dar uma resposta devida a esses acontecimentos. Isso é ser contemporâneo do nosso tempo. Porque lá na época de Santa Teresa de Jesus, essa santa maravilhosa que soube responder aos desafios do seu tempo, não existia esses problemas, essas dificuldades que nós temos hoje. Né? Eram outros problemas. Né? Então nós somos chamados a ser isso. E a complementariedade, né? A complementariedade do que eu estou dizendo é ser o santo que Deus sonhou para que você seja. Né? Eu acho bonito, tem uma irmã que é da formação online, né? E a gente estava discutindo esses dias atrás em um trabalho que eu havia passado para eles, né? E ela chegou a falar assim: hoje eu consegui discernir. A vida inteira eu queria ser Santa Teresa de Ávila. Hoje eu sei que eu sou chamada a ser a Santa Linete dos dias atuais. Então você, irmão, você, irmã, é chamado a ser o São Luciano Estevão, a Santa Osana, o São Nelson, São Bruno, Santa Gisele, Santo Edemir, Santa Luana dos dias atuais. Né? Obviamente, podemos usar os escritos que eles nos deixaram para a gente aprender como, né, a ter essa ousadia, a dar essa resposta da maneira devida, mas nós somos chamados a exercer a santidade que Deus sonhou para nós agora, no hoje. Não queira ser Santa Teresa, São João da Cruz, queiram ser São Bruno, né, São Luciano, Santo Osana e assim sucessivamente. E aí eu vou deixar aqui, né, irmãos, ó, faltam 2 minutos. Nós começamos a fazer nossa formação às 10, às 9 e, aliás, às 8h10, né? Eu vou finalizar exatamente 1 hora depois.
Vou fazer perguntas aqui reflexivas e eu gostaria que vocês não respondessem para mim, porque eu não quero saber, né? Não quero saber. Isso aqui é pergunta que você deve fazer para si mesmo na sua caminhada, né? É reflexão que você deve trazer para a sua vida, né? Nesses dias aqui que estão por vir, né? A primeira delas, né? Eu me considero um membro igual aos outros membros da comunidade da Ordem Terceira do Carmo? A segunda questão, né, que eu gostaria de colocar aqui para vocês, né? Olhando para a vida de vocês hoje e comparando com a vida de vocês lá atrás, quando vocês eram aspirantes a entrar para a Ordem Terceira ou começaram um postulantado, vocês conseguem dizer para si mesmos se vocês fizeram progressos na subida do Monte Carmelo? Fiz progressos na subida do Monte Carmelo? É importante, irmãos. Né? É importante. Quantas vezes, muitas vezes, a gente passa a vida inteira, né, vivendo no automático. A gente precisa parar um pouquinho, olhar para si mesmo e fazer um exercício de reflexão, um exercício de autocrítica. E por último, né, sinto-me suficientemente preparado para comprometer-me com esta promessa final. Quero viver assim por toda a minha vida. Quero morrer carmelita, né? Olha que pergunta profunda, né? E aí, irmãos, assim, eu gostaria que vocês tomassem nota, né? Escrevam, né? E passem por um processo de reflexão, que é importante. Né? É importante pensar a respeito disso, pensar como que eu posso melhorar, o que eu posso fazer de diferente, né? Eu não tenho a mínima dúvida, né, que a partir do momento que a gente adquire essa consciência, né, reflexiva, a gente consegue, né, se auto-fornecer feedback de onde estamos, para onde nós queremos ir e como nós queremos fazer essa caminhada, essa subida do Monte Carmelo. Vocês têm aqui o irmão Bruno, né, que é um irmão super bem instruído, né, que pode auxiliá-los, né, nessa subida do Monte Carmelo. Eu gosto muito de fazer uma analogia, né, com a escalada. Né? Eu nunca fiz escalada na minha vida, né, mas a gente consegue trazer na nossa mente, né, aquele paredão grande. E muitas vezes a pessoa que ela é mais instruída a fazer a escalada é justamente aquela que sobe primeiro. Porque ela sobe, ela vai passando a corda, ela vai fixando os lugares onde você consegue, onde você pode colocar a sua mão, né? E aí ela vai deixando aquele exemplo para você. Só um momento, irmão Edmir. Ela vai deixando aquele exemplo para você, né? Então, o lugar onde você pode colocar a sua mão ali para você colocar, o lugar onde você pode colocar o seu pé, foi justamente onde uma pessoa mais experimentada passou por ali antes, deixou aquela corda de segurança, né? Então, os santos que nos precederam no Carmelo fizeram esse caminho, né? E aqueles irmãos que são mais experimentados também, que têm um pouquinho mais de experiência, estão fazendo esse caminho. Vai chegar a hora que nós iremos olhar para o nosso lado, vamos ver aquele irmão que vai estar mais acima, vai ter hora que vamos olhar para o nosso lado, vamos ver aquele irmão que está um pouco mais abaixo, mas o que importa é que todos nós estamos subindo a mesma montanha, né, cujo cume nós encontraremos nosso Senhor. Né, irmãos? Então, é isso. Essa é justamente a apresentação que eu gostaria de ter feito para vocês dentro do tempo que me foi concedido, né? Agora eu abro para as dúvidas, né? O irmão Edemir já tinha levantado a mão dele, fique à vontade, quem quiser fazer alguma pergunta, a hora é agora. Não, só queria te fazer um convite, irmão Davi. A próxima vez que nós formos subir o Pico do Jaraguá, né, de hábito, rezando o terço, vamos convidar você para ir junto conosco. É muito bom. Né? Vamos Maravilhoso. Aí você vai Ó. saber o que é uma escalada. Tá ótimo, vamos lá, vamos junto.
Eu tô nessa, me chamem. Só marquem com antecedência, porque eu tenho uma agenda bem atribulada. Alguém tem alguma dúvida do que foi aqui exposto, irmãos? Gostaria de fazer algum comentário, às vezes adicionar alguma coisa? Fiquem à vontade, agora é o horário. Agora é a hora de vocês falarem. Quais são as considerações que vocês, se alguma coisa que acrescentou, né, fiquem à vontade. Não tenho vergonha, nós estamos aqui entre irmãos. Queria, irmão Davi, queria já de antemão agradecer muito pela sua colocação muito bem, tudo muito bem alinhado, né? Foi muito bom ouvir tudo isso, muito bem alinhado. Gostei do verbo carmelitanizar e gostei do Marieforme, viu? Eu vou adotar esses termos aqui, muito bom. E Que bom. queria muito mesmo, né, ouvir os irmãos, né? Porque foi muito rico isso que nós vemos hoje. Então, como às vezes é de costume, eu vou pedir então para o casal Nelson e André, por favor, fazer alguma colocação, por gentileza. Ai, Que gente. situação, hein, Bruno? Não, foi perfeito, assim, realmente, ouvindo o irmão Davi falando, a gente vai passando um filme na cabeça da gente, né, desde o tempo que, né, Seja você bem. conheceu o Carmelo aqui, né, a espiritualidade, você vai fazendo essa caminhada, e com tudo que o irmão Davi trouxe hoje, realmente trouxe muita riqueza, foi muito bom. Me fez refletir tudo o caminho que eu tô vivendo. Foi muito bom. É, obrigado, irmão Davi, pela partilha, pelos ensinamentos. E é isso mesmo que o Nelsinho falou. É sempre bom, né? A gente ouvir essas coisas e com certeza acrescenta na nossa caminhada para quando a gente chegar lá na frente com os votos perpétuos, a gente tá cada vez mais consciente e cada vez carmelitalizando, como que É isso aí. é? O mundo inteiro. É isso aí. Isso aí, irmã. A dimensão marieforme não fui eu que inventei, mas o carmelitanizando o mundo sou eu sim, viu? Isso aí vocês podem me dar o crédito, tá? A dimensão marieforme é algo bem antigo que a gente tem dentro da. Eu estava estudando, amanhã eu vou dar uma formação sobre Nossa Senhora do Carmo, né, para os irmãos dispersos de Manaus, né, da Fraternidade de Manaus. Aí eu estava estudando isso, acho que foi João Bancorp, é um carmelita inglês que inventou essa expressão lá em 1300 e cacetada, né? Mas nós somos chamados a ser mareformes, sim, sem sombra de dúvidas. Por favor, Rosana, algo a acrescentar para nós? Ah, eu acho difícil de acrescentar nesse momento. Já foi falado assim, basicamente tudo. Mas eu pelo menos para mim, eu acho que assim como para todos, assim, reavivar a memória de todo esse nosso caminho, né? Cada um no seu tempo aí. Para mim é muito interessante, foi muito interessante. E realmente acho que é muito importante a gente avaliar todos esses passos que a gente já deu, essa questão da gente se manter na formação, eu também acho assim importantíssima e agradecer realmente. Foram, como sempre, a nossa formação é muito bem, para mim, né? Sempre uma coisa nova, sempre agregando muito conhecimento, porque às vezes a gente pensa que são palavras repetidas, mas faladas em outro contexto, elas sempre somam. Para mim foi maravilhoso. Muito obrigada, irmão Davi. Por nada, irmão. E irmã Luana, ela fala bastante, viu, irmão Davi? Ela fala, quando ela começa, olha, se prepara. Vamos lá, irmã Luana, sua vez. Tá, eu vou falar. Pra mim foi gratificante mesmo. É uma aprendizagem que a gente vai aprendendo cada as coisas, né? Isso é a verdade, né? A gente ser carmelita aonde estiver, como na escola, no trabalho.
no convívio da família. E muito obrigado, irmão Davi. Para mim é isso. Obrigado, Luana. Geralmente a Luana concorda com todo mundo. Hoje ela falou muito obrigado. Obrigado mesmo, Luana, por você ter colocado seu ponto de vista. Está participando também o irmão Edemir e a irmã Sandra. O irmão Edemir, ele é nosso formador dos postulantes, né? E a irmã Sandra também, tem o irmão Luciano também, são perpétuos. Vocês, começando aqui pelo Edemir, pelo irmão Edemir e a Sandra, algo a acrescentar também, por favor? Bom, o irmão Davi, eu acho que ele é maravilhoso, né? Conhecimento. O seu conhecimento, assim, da ordem do Carmelo é muito grande. Eu me inspiro cada vez mais, cada vez que nós conversamos, né? Eu tenho a oportunidade de conversar um pouco com o irmão Davi quando nós nos encontramos em nos poucos eventos que nós nos encontramos, né? Mas a formação que ele deu hoje foi muito boa, né? O acrescentar, né, em mostrar para nós que nós devemos ser carmelitas aonde nós estamos, né? E não esquecermos que além de sermos carmelitas, né, nós estamos no mundo para mostrar o que é ser um carmelita, né? O que é ser um irmão terceiro. Sempre lembrar que nós estamos aqui para mostrar, não para mostrar para as pessoas, mas para Né? sermos exemplos, né? Que nós podemos ser igreja, né? Participar da igreja, sermos igreja dentro de um outro contexto, né? E isso é muito bom. Agradeço ao irmão Davi pelas palavras, né? Foi maravilhosa foi maravilhosa a formação, né? Espero termos novas oportunidades de podermos participar. E, e quando a formação do postulantado, né, já se sinta convidado, irmão Davi, né? Eu vou procurá-lo para pelo menos uma vez ali, o senhor dar uma formação dessa para os nossos postulantes também. Eu acho que a nossa formação de mês de julho começou no dia 16, né? Com o Frei Miguel na missa de Nossa Senhora do Carmo. Ele fez na homilia uma explicação de toda a história do Carmo. Foi maravilhosa. E hoje o Davi vem trazer para a gente a prática, né? Pegar todo aquele trabalho, tudo que a gente ouviu durante toda a nossa formação, que o Frei Miguel falou na missa, que foi uma homilia maravilhosa, e trazer isso para a prática, através de tudo que o Davi falou para a gente. Acho isso muito importante. Que bom, irmão. Vocês podem contar comigo. Tenho uma agenda um pouquinho conturbada, como falei, mas sempre estou à disposição aí, né, dentro das minhas possibilidades. Eu e a irmã Luana também eu nem comentei, né? A irmã Luana entrou um pouquinho mais tarde, mas a gente está gravando aqui, irmã Luana, então você vai poder ver o início da formação e depois eu passo o link para vocês, né? Aí vocês podem passar para os outros irmãos do Sodalício também, fique à vontade, né? Não precisa ficar só aqui entre nós, não. Gostaria de finalizar com o irmão Luciano, né? Irmão também perpétuo, né? Um dos mais antigos aqui do nosso sodalício. Algo a acrescentar, irmão Luciano? Sim, eu quero sim. Ah, por favor. Na questão da montanha, é muito relevante a questão da montanha. A cada dia nós estamos subindo essa montanha. E com a graça de Deus, nós conseguimos subir. Um passo de cada vez e um caminho de cada vez. De acordo com o pensamento do irmão Davi, que foi muito boa a formação. Amém. Muito obrigado, irmão Luciano, por partilhar aqui conosco. No geral,
agradeço muito, irmão Davi, mais uma vez, por essa ordem que foi colocada, muito produtiva a nós, né? Uma coisa que eu tenho muito comentado com os irmãos em nossas formações é justamente essa questão do viver no nosso dia a dia, né? Essa santidade diária, essa busca de viver a fé dentro do nosso estado de vida, dentro do nosso trabalho, dos nossos estudos, com as pessoas que estão à nossa volta. Acho que esse Vago Carmelo, que as pessoas vão perguntam, né? Já aconteceu comigo algumas vezes o pessoal perguntar, mas o que que te motiva tanto assim, principalmente nesse período de pandemia? Essa é a brecha para as pessoas conversarem conosco, né? Semana antes de eu sair de férias, eu estava conversando com um colega e ele estava tudo preocupado, tal, sobre a pandemia, a questão da vacina, né? Aí eu não lembro o que que eu comentei, um comentário simples, né? Sobre a alegria, né? Sobre o fato de estar bem, de estar buscando levar a vida da forma mais natural possível. Aí ele falou uma coisa que eu achei interessante. Falou, mas Bruno, você é diferente porque você tem fé, né? Depois ele continuou falando algumas coisinhas mais, mas foi muito interessante isso, porque mostra que, poxa, eu não esperava ouvir isso. A gente conversa, mas são conversas informais que a gente tem. O fato dele ter falado e ter visto isso é sinal que tá tocando aquilo que a gente está tentando viver, né? O fato dele ter falado, não, mas você tem fé, e poxa, a pessoa enxergou que a fé está sendo importante para superar uma situação difícil do dia de hoje. Então, que esse exemplo possamos levar isso, porque para mim foi muito bom, porque eu comecei a trabalhar mais a minha relação com os colegas, né? Para que possa realmente as pessoas verem essa fé, que nos deixa feliz, né? Embora as coisas à volta possam estar caindo 1.000 à minha direita, 10.000 à direita, 10.000 à esquerda, nós vamos continuar firme e seguindo em frente. E essas palavras do irmão Davi reforçam e nos fazem seguir em frente, nos dá ânimo para mostrar esse rosto da igreja às pessoas, né? O rosto da igreja, o rosto de Cristo. O carmelita ele tem Cristo, essa centralidade, e Maria que nos leva a esse Cristo, né? Isso foi muito legal, gostei muito. Muito obrigado, irmão Davi. Parabéns por esse tempo, esse seu sim, e estar à frente das ordens terceiras. Eu imagino que sua agenda deve ser, de fato, bastante cheia. E ter conseguido esse tempo para estar conosco, eu vejo como uma graça de Deus, uma providência, por termos tido essa oportunidade. E vamos sim divulgar esse vídeo, passar para o Prior também, para que ele possa assistir. Ele também agradeço já ao Prior Valcir por ter dado essa abertura, ter falado, não, pedi autorização a ele, e ele falou, não, fica à vontade, pode convidar. Então, muito obrigado mesmo. Ah, que bom, irmãos. Então, que Deus abençoe. Eu fiz uma brincadeirinha aqui no slide de dúvida, irmão. Se você deixar a barba crescer e pôr um óculos, você fica igualzinho aqui, o bonequinho aqui do slide de dúvida, né? Ai, ai, mas é isso, irmãos. Então, eu vou deixar aqui meus contatos, né? Caso vocês queiram conversar comigo, mandar e-mail e tal, fiquem à vontade, tá? Infelizmente, o nosso site da Ordem Terceira ele tá down no momento, né? Tem um chamado aberto lá na provedora de serviços, né? Então, logo, logo ele deve resolver. Acho que tem algum probleminha aí de DNS lá, mas é coisa técnica de TI. A gente está aguardando o retorno deles, né? Mas é isso. Então, que Deus abençoe a todos, né? Vou passar a palavra aqui para o irmão Bruno. Faz uma oração final para nós, meu querido, e aí a gente finaliza aqui o nosso momento de formação. Ok. Dou-te graças, ó meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que nos comunicastes neste período de formação. Pedimos ajuda para pôr tudo isso em prática. Nossa Mãe Imaculada,
São José, nosso Pai e Senhor, nosso anjo da guarda, intercedei por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Hoje, um dia, celebramos o Beato João Sorré, fundador das ordens segunda e terceira do Carmo. Rogai por nós. Que estivemos e continuaremos reunidos na presença do Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tá ótimo, irmãos. Muito obrigado aí pelo espaço, né? E nos vemos em breve, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tudo de bom para vocês. Amém, irmãos. Um abraço Tudo de bom, a viu? Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Muito obrigado. Boa noite. Bom final de semana. Igualmente, irmãos. Tchau, tchau.